Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo com vocês. Faz um tempo que eu não faço nenhum vídeo de reflexão, né? Tenho postado algumas músicas, pregações aí para vocês. Espero que vocês estejam apreciando as mensagens. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like aí, não esqueça. Compartilhe com os amigos para que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Nesses dias eu estava lembrando de um livro que eu li no ano passado, do Augusto Cury, Você é Insubstituível. Eu gosto muito particularmente do Augusto Cury, ele tem literaturas muito importantes, que nos motivam e tudo mais. Inclusive deve ter um livro dele aqui. Eu não li esse livro ainda. Esse livro aqui são presentes de uma amiga, né, que ela sempre me presenteia com livros. E livros são as melhores coisas para que você possa ganhar. Mas eu tenho que pontuar algumas coisas, não só sobre alguns livros do Augusto Cury, como também para alguns livros de autoajuda em geral. Eu particularmente admiro Augusto Cury, o testemunho que ele tem de como ele se deixou de se tornar ateu. Inclusive eu recomendo que você assista o vídeo dele contando, né, que ele passou a pesquisar a personalidade de Jesus e achou Jesus incrível. A partir daí ele deixou de ser ateu. E é muito importante a história dele, o testemunho dele. E alguns livros dele são realmente muito bons. Mas não significa que a gente concorde 100% com tudo que ele fala. E eu não quero, assim, de maneira alguma desmerecer o profissional que ele é e os livros que ele escreve. Mas nós precisamos pontuar as discordâncias e alertar para um cuidado, para uma coisa que tem, assim, acometido muitos cristãos. Muitas pessoas cristãs têm lido livros de autoajuda e isso tem se tornado um problema em alguns momentos. Tem uma citação dele em específico, desse livro Você é Insubstituível. Eu vou postar o print da citação aí para você e a página. Eu não vou ler aqui porque senão vai tomar muito tempo do vídeo. Que ele fala da corrida para a vida, né? Ele incentiva nós não desistirmos dos nossos sonhos, que devemos que lutar. E ele faz uma comparação sobre quando éramos apenas um espermatozoide, que nós ganhamos a corrida da vida, que o nosso espermatozoide ele superou milhões de outros espermatozoides por causa que nós já tínhamos essa necessidade de vencer, de que isso é uma prova de que podemos vencer qualquer obstáculo, porque quando o espermatozoide ele vai escalar lá dentro do útero é uma escalação maior do que o Monte Everest. Então nós podemos sim vencer os nossos sonhos porque vencemos a corrida da vida desde o útero, desde a nossa concepção. Nós tínhamos milhares de concorrentes e apesar disso nós vencemos. Então tudo é possível. E o que me incomoda nesse trecho, ele exalta muito o mérito do homem para conseguir vencer a corrida ali do nascimento. Ele não cita Deus em nenhum momento nessa citação. Então dá a impressão que foi mérito seu. Você está nascido aqui porque foi o seu mérito. Você tinha um desejo forte de nascer. Você brigou porque você era mais competente do que os outros espermatozoides. Você nasceu. E isso, mesmo que às vezes para alguns pode ser meio que velado, é um tipo de antropocentrismo. Que coloca o homem no centro da sua própria existência. Porque quando você tira o elemento Deus, quando você cita ali o contexto do nascimento, é muito complicado. Algumas pessoas podem interpretar de uma maneira que coloca Deus ali de uma maneira diminuída. Não cita, nem sequer o cita nesse trecho aí. Então, isso meio que incomoda, não só em alguns trechos que ele tem no livro dele, como em alguns outros livros de autoajuda, que coloca o ser humano lá em cima e Deus lá embaixo, às vezes nem cita Deus. Isso também é expresso na teologia do coaching aí, que
coloca o ser humano como algo brilhante, tal, ponto fraco de Deus e tudo mais. É uma coisa preocupante e muitos cristãos têm bebido dessas fontes. Fontes antropocêntricas, que colocam o homem no centro de todas as coisas. Fontes deístas, que colocam Deus como um Deus ausente, que não se preocupa muito com o ser humano, que não se preocupa com os seus planos e tudo mais. Aqui tem duas citações bíblicas que falam um pouco sobre o nosso nascimento. Por que eu nasci? Será que é porque eu sou bom? Porque eu sou o cara? Ou porque você é a mulher? E aí você nasceu porque você tinha uma fibra em você e você resistiu a milhões de oponentes, então você pode... O céu é o limite. Então o Salmo 139, 15 e 16 diz: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que esse verso diz? Deus olhou para nós como quando nós éramos ainda um embrião. Quando éramos uma substância nem com forma direito. E Deus escreveu em todos os nossos dias. Então Deus planejou o nosso nascimento. Nós estamos aqui porque Deus quis, não é porque eu sou bom, porque eu ganhei a corrida da vida e nasci, porque eu sou competente, porque isso, porque aquilo, não. Estou aqui porque Deus escreveu no livro dele todos os meus dias. Ele decidiu, o Paulo vai nascer. Ele decidiu que você iria nascer. Ele fez planos para a sua vida. Mas quando se tirar Deus da jogada, tudo perde o sentido. Porque o ser humano não consegue realizar nada por si mesmo. O ser humano consegue realizar catástrofes quando ele é apoiado em si mesmo. Guerras, que você vê por aí, é isso que o ser humano faz. Corrupção. Essa é a nossa natureza. Nós não conquistamos nada sem Deus. Nada. Então eu acho problemático você fazer uma citação desse tipo e não colocar Deus. Você coloca uma motivação como se o ser humano conseguisse apoio em si mesmo. Salmo 71,6 também é um outro... Salmo 71,6 é uma outra citação aqui interessante, uma citação bíblica. É muito interessante para nos ajudar a entender isso. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Então Deus tem sido seu apoio desde que o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe. Tudo isso foi plano de Deus. Tudo isso já estava determinado por Deus. Então, cuidado com esses livros de autoajuda que tiram Deus da jogada e colocam o homem muito por cima, sabe? Lembra que João Batista fala, né? Necessário que ele cresça e eu diminua. Os livros de autoajuda tendem a aumentar o ser humano demais. Não estou dizendo que o ser humano não tem valor para Deus. Sim, o ser humano tem muito valor para Deus. Mas esses livros colocam o ser humano numa posição acima do que ele deveria estar. Então tem que tomar cuidado. Quando Deus começa a ser tirado da jogada, principalmente por Augusto Cury, que é um homem que não é mais ateu e diz que crê em Deus, é algo um pouco complicado. Então 1 Tessalonicenses 5,20 diz: aprendei de tudo e retém o que é bom. Não vou dizer aqui para você, como um extremo fanático, dizer para você, não leia mais Augusto Cury. Leia, tem muita coisa boa. Mas aprenda a diferenciar. Compare também com o que a Bíblia ensina, para que você não se desvie dos ensinos bíblicos. Tem muitos pastores por aí que colocam uma teologia misturado com isso aí, teologia do coach, uma teologia assim meio que transvestida com uma certa parte da psicologia que nega um pouco Deus, que tira Deus da equação. E toda equação que se tira Deus, o resultado é zero. Não existe formas de vida sem Deus. É assim que nós acreditamos. Então muito cuidado, você jovem, você que é mais velho, com os livros de autoajuda. Tem livros que eles são muito bons, mas tem livros que realmente é para inflar o seu eu.
e se esquecer de Deus. Como se a solução dos problemas da sua vida estivesse em você mesmo. E não é assim, isso é ignorar o problema do pecado, isso é ignorar a existência de um Deus. Isso é ignorar que a nossa maldade, o pecado humano, é uma mensagem que incomoda muitas pessoas. Então essa teologia ela tem deixado um pouco o lado pecador, o lado cruel da natureza humana e tem colocado o ser humano como algo tão grande, tão grande, tão grande que Deus acaba desaparecendo. Então esse é o motivo desse vídeo aí. Jesus ama você. Os seus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. E é isso que a Bíblia nos ensina. Tá bom? Então Deus abençoe. Inscreva-se no canal. Compartilhe com os amigos. Deixe o seu like. E até mais.